antes de começar o culto, a Kali me perguntou, você está ansioso? Eu falei, não, ansioso não, mas eu estava nervoso. O coração está disparando. É uma responsabilidade enorme, a gente sabe quando está aqui, mas conforme foi passando, o culto foi rolando, meu coração acelerou, e antes de subir, meu coração estava aqui, não sei a quantos batimentos, mas é porque Deus tem falado primeiro aqui no meu coração, plantou aqui primeiro, para transmitir para a igreja aquilo que Ele tem para falar. Né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir para o Papai do Céu estar guardando minha vida e que eu seja a boca dEle aqui nessa manhã. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um momento que estamos aqui na sua casa, engrandecendo e louvando o teu santo nome. Pai, agora nesse momento, Deus, tenho a grande responsabilidade de trazer a sua palavra, Deus, mas que não venha nada do meu coração, não venha nada da minha boca, do homem, mas seja aquilo que o Senhor plantou no meu coração, seja aquilo que o Senhor quer falar, Deus, e usa, meu Pai, usa-me, Deus, como o Senhor quer fazer. Louve e exalte o teu nome, pois quem tem que brilhar aqui é o Senhor e não o homem. Agradeço e continue fazendo e falando com a sua igreja. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabemos que a gente está vivendo na era da tecnologia, né? Estamos vivendo na era tecnológica e eu, para falar disso, eu sou um mero apreciador da tecnologia. Gosto muito de usar a tecnologia, mas às vezes a tecnologia ela atrapalha a nossa vida, o nosso cotidiano. Atrapalha a nossa casa, nossa família, nosso trabalho, atrapalha a igreja. E estamos vivendo um tempo onde um bombardeio de informações vem à nossa mente, no celular, no nosso e-mail. O tempo todo estamos recebendo informações. E vivemos num tempo também onde queremos tudo muito rápido. Eu chamo da geração miojo, tudo instantâneo, tudo que é rápido. Pintou uma dúvida ali no banco, eu peguei meu celular, logo fui pesquisar. O Google me deu a resposta rápido, em menos de 1 minuto eu já estava com a resposta. Então a tecnologia tem seus benefícios e também tem seus malefícios, tem as coisas ruins. E se a gente não se atentar para aquilo que estamos consumindo, acabamos desviando o nosso olhar. Eu fui pesquisar ali no banco quantas informações estão recebendo na nossa mente por segundo. E aí, segundo a pesquisa, cerca de 11 milhões de bytes de informação por segundo entra na nossa mente. É muita informação. E aí tem as informações que o nosso cérebro processa para o lado bom e processa para o lado ruim. Informações boas que podem afetar e podem fazer a gente avançar, informações que podem fazer a gente se travar, a gente tomar posições diferentes. E na nossa rede social, nas nossas mídias sociais, outra pesquisa também, o volume de informações que recebemos diariamente é 7.355 gigas, que equivale a bilhões de livros. Então é muita informação que vem na nossa mente, é muita informação que vem nas nossas redes sociais. E a igreja tem sido afetada, a nossa casa tem sido afetada, o nosso trabalho tem sido afetado. Com essa geração miojo, a geração que quer tudo rápido, eu sou um tipo de pessoa que quer resolver as coisas muito rápido. Por exemplo, no meu trabalho, eu já não consigo trabalhar somente com uma tela. Eu me acostumei a trabalhar com 2 telas, porque quando eu estou fazendo uma coisa, eu estou olhando a outra. Eu estou no telefone atendendo o cliente, mas estou fazendo outra. Eu quero ganhar tempo no meu trabalho, mas isso também pode me prejudicar, porque se eu estiver me dividindo para as 2 coisas, eu não posso fazer com excelência, mas se eu estiver fazendo uma coisa com excelência, eu vou dar todo o meu tempo para ali. E talvez eu preciso me dosar. E chegou um tempo que eu falei assim para os meus amigos, acho que eu preciso de uma 3ª tela, porque 2 não está dando mais não. Então a gente quer o tempo todo coisas rápidas, quer o tempo todo estar fazendo coisas instantâneas para a gente ganhar tempo. E conforme a tecnologia vem, esse bombardeio de informação vem, gera na gente pressa, quer as coisas tudo muito rápido. O problema é que quando temos pressa, não sabemos para onde vamos,
né? Esse é o lema da geração miojo. A geração miojo tem pressa em tudo, mas não sabe para onde vai. A geração miojo quer sucesso imediato, mas não sabe como construir. E nessa era da tecnologia, na era da informação digital, do mundo globalizado, surgiram alguns personagens. Começou a surgir os influencers digitais. E aí, pegando um gancho, quem estava lá na igreja ontem, na IBAME, da pregação do pastor Diego, existe influência digital e existe coach para tudo. Você quer aprender a fazer alguma coisa? Tem lá o influencer te mostrando o que ele faz. Você quer aprender, o exemplo que o pastor usou ontem, foi, acho que o da máquina de lavar, passar roupa. Vou usar como passar roupa, vai lá, vai estar um coach te mostrando como passar roupa. Eu quero aprender a se maquiar, eu vou lá, eu vou aprender como me maquiar. Coisa simples. Só que esses influências digitais, sim, pode ser bom, não estou questionando aqui. O problema é quando ele afeta a nossa vida. O problema é quando queremos, em vez de sentarmos e estudarmos alguma coisa, queremos ir na internet, buscar informações que talvez não vai agregar tanto na gente. E aí existem pessoas que estão seguindo muito coach. O coach do... Olha para mim e me segue que eu tenho um segredo do sucesso. Água, limão, fé e gratidão. Segue, acorde de manhã, 5 horas da manhã, tome um copo d'água. Esse é o segredo do sucesso. Não pegue o celular, medite por 2 minutos antes de fazer qualquer coisa. Então, existem muitos coaches te ensinando coisas que não é relevante. E a igreja tem sido afetada. Cada vez mais a nossa igreja tem sido afetada. Mas, Belo, afetada em que sentido? No sentido que, nessa geração miojo, no imediatismo, buscamos coisas rápidas e estamos deixando de lado o relacionamento com o Pai. Então, pegamos a era da tecnologia, trazemos para dentro da igreja, sem constranger ninguém. Mas existem muitas pessoas que já deixaram de usar a Bíblia física para usar o smartphone. E não há problema nisso. Não há problema. Mas se eu te perguntar qual é a cor da sua Bíblia, você vai saber agora sem olhar para ela? Se eu perguntar quantos capítulos tem na Bíblia, você vai saber. Você sabe o peso que tem essa Bíblia? Peso mesmo. E aí damos desculpas. Mas é mais prático um smartphone. Sim, também acho que é mais prático. E aí estamos buscando na internet pregações. Teólogos com nome, mas a gente às vezes nem sabe como é a vida desse homem, qual é a vida desse teólogo. Nem pesquisamos, simplesmente assistimos um Reels, gostamos da palavra dele e começamos a seguir. Isso tem afetado a igreja. Estamos vivendo uma geração analfabeta de Bíblia. Não sabe nada de Bíblia. Por quê? Estão buscando na internet. Estão buscando nas redes sociais. Porque tem um influencer digital que está falando bonito, fala bonito, alimenta o nosso ego, e aí vamos fazer a mesma coisa que ele. Eu já falei com alguns adolescentes, e quem me segue nas redes sociais tem visto que eu posto muito Maranata. Maranata, Maranata, Maranata. Isso aí foi porque, sim, eu vi uma pessoa na internet fazendo, entendi, fui buscar entender o contexto do Maranata que ela estava fazendo, adaptei para o meu relacionamento com Deus pessoal, que é íntimo meu. A gente sabe que cada um tem o seu íntimo com o Pai. Adaptei isso para mim e o tempo todo estou dizendo Maranata. Eu atribuí alguma coisa que eu vi na internet para algo bom para o meu relacionamento com o Pai. Porém, às vezes, a gente temos deixado a internet entrar na nossa vida, entrar na nossa família. Às vezes, sentamos à mesa com os nossos familiares no almoço, no jantar, e estamos pendurados no telefone. Por quê? Não, eu preciso resolver alguma coisa da escola, da faculdade, do trabalho. Às vezes, estamos no nosso quarto, os nossos pais na sala. Mandamos mensagem no grupo da família.
ao invés de ir lá até falar com o pai. Estamos deixando, isso não estou falando só para adolescente não. Não é só adolescente jovem que faz. Isso é para toda a igreja. Estamos deixando a internet nos consumir e às vezes não estamos percebendo. O relacionamento com Deus não temos mais. Eu não falo que é perder tempo orando, perder tempo buscando a Deus, é ganhar tempo. Quanto tempo estamos passando fazendo as práticas devocionais? Que eu chamo de job, jejum, oração e Bíblia. Qual foi a última vez que você fez jejum? Qual foi a última vez que você orou por mais de 1 minuto? Ou por mais de uma vez na nossa casa? Às vezes, só lemos a Bíblia dentro da igreja, em casa não. Surgiu também o Cristo em casa. Depois da pandemia, todas as lives, agora tudo sendo transmitido, igrejas sendo transmitidas, agora eu não preciso mais ir para a igreja. Agora, já que eu tenho acesso à internet, eu posso assistir o culto da minha casa. Ah, vai ficar gravado mesmo? Sei que o Soriano vai colocar no YouTube e depois eu assisto no meu trabalho. E esquecemos do que tem sido essencial para a gente. Estamos esquecendo daquilo, tudo que já aprendemos. Mas por que tu está falando isso, Belo? Por que tu está falando isso tudo? Porque a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa tomar uma posição. Estamos vivendo um mundo onde tem muitas discussões, muitas brigas, várias bandeiras sendo levantadas. Levantamos bandeiras de time. Eu posso falar que eu levanto sim para o Flamengo, todo mundo sabe disso. Eu levanto a bandeira do Flamengo. Mas tem gente levantando outras bandeiras. E cada vez mais isso tem influenciado a igreja. E o que a igreja tem feito? Clamamos por avivamento, queremos ser transformados, queremos ser cheios, mas não estamos prestando atenção naquilo que está entrando na nossa mente, no nosso coração, e influenciando a gente dentro da igreja. E precisamos tomar uma posição, porque existe muita gente lá fora que depende de nós. Como já foi falado aqui na igreja, existem pessoas que estão do lado de fora precisando de alguma coisa. E a resposta está na igreja, mas a igreja não está se posicionando como igreja. E por essa introdução, dado essa introdução, eu quero falar sobre uma mulher. Uma mulher que precisou tomar uma posição para levar o seu povo. Uma mulher que, ao receber a notícia, ela ficou paralisada. E o medo fez ela dar desculpas. E às vezes é isso que tem acontecido com a gente. A gente tem dado muitas desculpas. E em vez de estar se posicionando como igreja, estamos nos calando. Essa mulher é Esther. Vamos ler na Bíblia o que fala um pouquinho sobre Esther. Eu vou contar um pouco da história, não vou ler o início da história de Esther, mas vou pegar exatamente no capítulo 4 de Esther, onde Esther é pedida, ajuda, seu primo Mordecai pede ajuda para ela, e ela se vê diante de uma situação que ela precisa tomar uma posição, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Igreja, se posicione. Precisamos nos posicionar, precisamos tomar uma posição. Lá no capítulo 4 do livro de Esther, eu vou ler todo o capítulo 4, tá? Acompanhe na sua versão, e eu costumo, todo livro que eu vou ler, toda a passagem bíblica que eu vou ler, eu tento mentalizar, trazer a cena. Eu jogo a cena para cá, para fora, para a realidade. Eu vi 2 filmes, são 2 filmes que me fazem refletir sobre isso. Primeiro, o Gambito da Rainha, onde a menina joga xadrez e ela deitada na sua cama, ela começa a jogar xadrez imaginando. Aí no quarto dela, na parede, parece um xadrez enorme. E essa semana também eu vi um filme sobre uma menina que toca teclado. E ela aparecia o teclado aqui, ela estava aqui tocando o teclado o tempo todo, imaginando. Então vamos tentar trazer a história que se passa aqui na vida de Esther, essa parte do capítulo 4, e vamos tentar entender tudo o que estava acontecendo.
Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu, ou Mordecai, soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e cinzas. Quando as criadas de Ester e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu, na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Ramã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrava o decreto a Ester, ele explicasse a situação. Também pediu a Ataque que orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu. Então Ester mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabe que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada à morte, ao menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou a resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Vamos parar por aqui, depois eu vou dar continuidade explicando a história. Então a história de Ester e do seu primo Mordecai se dá depois de 100 anos após o exílio babilônico. Algumas pessoas, como Esdras e Neemias, voltaram para Jerusalém. As outras pessoas não foram para Jerusalém. E esse é o povo, o núcleo que estava lá em Susã, capital persa. E essa história de Ester, há alguns personagens muito importantes. Primeiro é o rei Assuero, ou o rei Xerxes, depende da versão que está na sua Bíblia. Tem a rainha Vasti, que era esposa do rei Assuero, Ester e o seu primo Mordecai, e o oficial Ramã. E a história bem resumida do livro de Ester, que tem 10 capítulos, fala que o rei estava festejando, dando uma festa, durou mais de 180 dias essa festa, e após essa festa, o rei Assuero quis dar um banquete. O rei Assuero é conhecido como o rei que gosta da festa, e o rei que gosta de beber. Como ele bebia? Ele bebia. E ele gostava muito de também assinar decreto. Parece até um presidente de um país vizinho que gostava de assinar decreto. Todo dia quase saía decreto. Vamos decretar. Então esse era o rei Assuero. Então, depois de passar os 80 e poucos dias, o rei Assuero foi lá e deu um banquete. E no último dia desse banquete, ele exigiu que a rainha Vasti chegasse até o meio ali do palácio para se apresentar para todo mundo. Porque Vasti era uma mulher muito bonita, ela era muito linda. E ele queria apresentar para todo mundo a beleza da rainha Vasti. Só que ela se recusou. E nisso,
o rei já estava doidão. No último dia de festa, depois de 7 dias do banquete, né? No último dia já tinha bebido muito, então estava no grau. Ele foi lá, então tá bom, vou assinar um decreto. Aí ele assinou um decreto primeiro falando que todo homem deve ser respeitado e a última palavra tem que ser do homem. E nesse mesmo decreto ele falou que a rainha Vasti seria destituída a coroa. Mas por que ele falou que todo homem deve ser respeitado e a última palavra do homem tem que ser? Porque o papel de Vasti ali com o rei influenciou todas as outras mulheres. Olha só como uma pessoa pode influenciar as outras. Então, o rei Assuero falou, não, ela me desonrou aqui na frente de todo mundo, mas ela não só está me desonrando, está desonrando todos os homens. Então faz o seguinte, decreta agora e espalha para toda a província. Todo homem tem que ser respeitado. E a última palavra é dele. E rainha Vasti, sinto muito, mas você não é mais rainha. E ele, sem saber o que fazer, foi lá, consultou os amigos e decidiram dar um concurso de beleza. E aí que entra os outros dois personagens, Esté e Mardoqueu. Esté se candidata e ganha o concurso. Esté é órfã, de pai e de mãe, e ela viveu ali junto com seu primo, Mardoqueu. E aí ela é coroada rainha, o rei fica todo feliz, porque ela também é uma menina muito linda. Então ela ganhou o concurso e foi coroada rainha. E aí acontece que Mardoqueu entra na jogada. Estava passando pelo palácio, ele vê 2 guardas falando que queriam matar o rei. Aí ele foi lá e falou assim, Esté, fica ligada, avisa lá para o rei Assuero que eles querem matar ele. E aí Esté rapidamente foi lá e falou para o rei. E aí Mordecai ganhou confiança do homem. Ele ficou agora conhecido como livrar o rei da morte. Pois bem, e entra o quarto personagem, que é Ramã. Ramã era o braço direito do rei Assuero. Até que o rei Assuero nomeia Ramã como a voz dele. Tudo que Ramã falar precisa se cumprir. Tudo que Ramã decretar precisa ser seguido. Então Ramã se achou tal. E a primeira coisa que ele falou é que todo mundo devia se prostrar diante dele. E uma coisa interessante é que Mordecai e Esté não revelou a sua identidade. Assim que a Esté entrou no concurso de beleza, Mordecai falou para Esté, não revela que você é judia. Não revela. E eles guardaram esse segredo. Até que então Ramã pede para todo mundo se prostrar e Mordecai fica de pé e falou, não vou me prostrar a você. Ramã ficou furioso. E descobriu que Mordecai era judeu. E aí começa a caminhar a história de Esté e Ramã perante o seu povo. Ramã, por conta de estar furioso que Mordecai não quis se prostrar diante dele, escreve um decreto que todos os judeus precisavam morrer. E aí que entra o capítulo 4. Esse capítulo que lemos. Esther, sem saber o que estava acontecendo, viu que o povo ali, o seu povo de Deus, estava chorando, lamentando, vestido de pano de saco, coberto de cinzas. E não sem saber o que fazer, ela procura entender o que estava acontecendo. E aí chegou a hora do posicionamento de Esther. E é sobre esse posicionamento que eu venho trazer para amanhã, para a reflexão da igreja. Às vezes, estamos nos calando diante de algumas situações da vida. E eu não estou falando aqui sobre política porque é o que temos vivido nesse último tempo, mas estou falando de posições em casa também. Posição com os nossos filhos,
posição com o nosso marido, com a nossa esposa, posição com os nossos pais. Às vezes estamos precisando nos posicionar no nosso trabalho. Às vezes estamos precisando nos posicionar na escola. E mediante a tudo que estamos enfrentando, estamos nos calando. Estamos deixando tudo acontecer e talvez falando, deixa para lá, daqui a pouco tudo se resolve. Mas Deus precisa que a igreja se posicione. E aí vem o posicionamento de Esther. Lá no versículo 10 e no versículo 12, diz que Esther mandou Hataque dizer a Mardoqueu que quando ela recebe a notícia que o povo judeu estava prestes a morrer, ela ficou com medo. Porque quando a gente recebe uma notícia que a gente vai morrer, a gente recebe uma ameaça, a nossa primeira posição é ficar com medo. Eu ficaria com medo. Eu vou morrer? Em meio àquela situação, Esther trava e começa a dar desculpa. E a primeira desculpa dela foi, olha, você sabe que eu não posso ir até o rei, sem ser convidada. Então, se eu chegar lá, de qualquer jeito, pode dar problema para mim. Então, acho melhor não. E aí, talvez, ela não contente com essa desculpa que ela deu, ela foi lá e deu outra desculpa. Ainda tem outra ainda. Alguns dias já querendo me chamar à sua presença. Então, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer? O que eu vou falar com o rei? Ele não vai me ouvir mesmo? E é isso que às vezes a gente tem dado desculpa na nossa casa, na nossa família. Para que eu vou me posicionar? Para que eu vou falar? Para que eu vou falar do evangelho? Se o mundo todo está aí mesmo falando o contrário, para que eu vou me posicionar? Para que eu vou me posicionar na minha casa, na minha escola? Porque tem muita mais gente do que eu sou um só. Mas através de você, eu tenho certeza que Deus pode transformar um povo e salvar um povo. É interessante que no livro de Esther, o nome de Deus não é mencionado. Se você ler dos 10 capítulos, você não vai ver o nome de Deus. E o livro de Esther não é sobre posicionamento, é sobre a mão invisível de Deus. Porque quando Deus não é mostrado, quando Deus não está presente, como não estava escrito aqui, o autor é anônimo, ninguém sabe quem escreveu o livro de Esther, algumas posições tem, mas a mão invisível de Deus está sobre o seu povo. Esther sabia que o povo dela tinha passado pelo cativeiro. Ela sabia que existia um Deus do lado dela. E o livro é sobre isso, sobre a mão invisível de Deus. Então, em meio àquela situação, Esther, sabendo que o povo estava prestes a morrer, já tinha passado por um período complicado o povo judeu, e mais uma notícia, que o povo judeu estava ali em Suzã, poderia morrer. Ela ficou paralisada com essa notícia. E aí, o segundo ponto, o primeiro ponto é esse, a Esther se trava e começa a dar desculpa, e o segundo ponto é que a Esther é confrontada. E quanto nós estamos sendo confrontados? Inclusive, dentro da igreja nós estamos confrontados, o tempo todo estamos aqui, estamos lendo a palavra, sabendo da palavra, e às vezes mesmo assim a gente não se posiciona. Não estamos indo para fora pregando o evangelho. Paulo fala, não me envergonhe do evangelho. E às vezes nós estamos nos envergonhando do evangelho. Não estamos proclamando aquilo, não estamos fazendo inde. Até que Esther é confrontada. E lá no versículo 13 e 14, Mordecai confronta Esther e diz assim: não pense, Esther, porque você está no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se você ficar calada no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Mordecai sabia que existia um Deus. Mordecai sabia que a mão de Deus estava sobre eles. Ele sabia, ele fala aqui, o alívio pode vir por outra parte, mas você vai morrer. E aí, Esther, o que você vai fazer? Igreja, o que nós vamos fazer? Estamos sendo bombardeados pela internet o tempo todo.
notícias que não sabemos se é verdadeira ou se é falsa, tem causado pânico. E nós, que dizemos que estamos confiando no Deus vivo, estamos nos calando nesse mundo que é do perverso. Igreja, o que nós temos feito? Qual tem sido nossa posição com o Evangelho? Estamos nos calando que nem Esther nesse primeiro momento? Deus quer falar com a sua igreja e Deus quer usar a igreja. Só que a gente precisa tomar uma posição. Deus quer que pessoas estejam dispostas e por completo comprometidas a realizar o que Ele tem para realizar. Ele precisa que a gente reaja. A igreja precisa reagir. Nós precisamos reagir. E às vezes estamos paralisados. Ficamos com medo. Esquecemos que há um Deus. Esquecemos que há um Deus que livrou a gente do cativeiro, que livrou o seu povo. E aí Esther recebe esse confronto até que ela acorda. E ela vai lá e toma uma posição. Vamos ler os últimos versículos aí do capítulo 4 do livro de Esther, que é o versículo 15 até o versículo 17, e assim já estou encerrando a palavra de hoje. Precisamos nos posicionar. A igreja precisa se posicionar. Esther então é confrontada e ela decide tomar uma posição. Aí diz assim a palavra de Deus: então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mardoqueu foi lá e fez tudo conforme a instrução de Esther. Então essa palavra aqui de Esther é forte. Mesmo contra a lei, mesmo batendo contra todo o medo que Esther estava enfrentando, ela deixou uma palavra: se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Não foi falado aqui, mas eu tenho certeza que no coração de Esther, ela estava falando: eu tenho um Deus que me livrou lá atrás, e eu tenho certeza que esse Deus está comigo, e se eu morrer, eu vou morrer, mas eu tomei uma posição. Eu sei que Deus vai livrar o seu povo. Então Deus está querendo falar conosco essa manhã sobre posicionamento. Qual é a área da sua vida que você precisa tomar uma posição? Qual é a área que você tem deixado de se posicionar, que você tem sido mantido calado e precisa tomar uma posição? Precisamos nos posicionar nas mídias sociais. Às vezes estão usando as nossas mídias sociais para postar, publicar porcaria. Publicar coisas que não têm sentido nenhum. Eu fico pensando, Alex, como seria o apóstolo Paulo na era digital? Se naquela época lá era muito complicado, ele vivia perseguições e não tinha tanto artifícios. Agora que temos como proclamar o evangelho por muitas fontes, não estamos fazendo isso. Eu fico pensando como o apóstolo Paulo estaria aqui no nosso meio, utilizando e proclamando o evangelho. Antes a gente precisava mandar carta, lá no passado. Agora se eu mandar uma mensagem aqui no grupo dos adolescentes, eles vão receber agora, em menos de segundos. Às vezes precisamos nos posicionar, um convite que for. Precisamos nos posicionar na educação. A nossa educação precisa de cristão, mas cristão genuíno. Cristão que levanta a bandeira do evangelho, que levanta a essência.
Precisamos nos posicionar na nossa família. Quanto tempo não temos feito um culto com a nossa família? Ou qual foi a última vez que fizemos um culto em família? Qual foi a última vez que você chegou para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu pai? Pai, vamos orar juntos. Precisamos tomar uma posição. A nossa família precisa de uma posição. O nosso governo precisa de posição. Como eu falei, não estou levantando bandeira nenhuma. Porque os meus mais íntimos sabem que eu nem falo quem eu voto. Mas eu não posso deixar de cumprir com aquilo que eu aprendi. A nossa economia precisa de posicionamento. As artes precisam de posicionamento. A igreja precisa de posicionamento. E quando... Existem outras coisas. Fora essas que eu falei aqui. As áreas, né? Mas eu tenho certeza que quando uma pessoa comprometida com o Evangelho, comprometida com Deus, estiver no centro de todas essas áreas, o reino de Deus será estabelecido. Precisamos nos posicionar. Precisamos tomar uma posição. Precisamos reagir. E não podemos nos calar diante da adversidade. Existem pessoas morrendo. Existem pessoas morrendo espiritualmente, que eu estou falando. E a gente está fingindo que nada está acontecendo. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando agora. Vou estar orando sobre posicionamento, vou estar orando sobre igreja.